Soraya já tá acostumada, né, Soraya? Não tem como, gente. Eu adoro fazer isso porque deixa vocês mais espertinhos. Então, olha só, gente. Citologia na UERJ. Presta muita atenção no que eu vou falar para você. É um tema muito relevante, extremamente relevante. Inclusive, sabe o que eu vou fazer para vocês? No início desse ano, em abril, eu dei uma aula estatística sobre esse tema. Boa noite, Manuzinha. Uma aula estatística sobre esse tema, onde eu separei exatamente todos os detalhes para vocês. O que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar essa aula para vocês, tá bem? Eu acho que ela não está disponível no YouTube, mas eu vou colocá-la para vocês lá. Alguém lembra dessa aula? Quem lembra dessa aula? Quem estava lá no início do ano e lembra dessa aula de citologia? Vitória lembra? Ó, deixa eu ver se eu disponibilizo ela para vocês aqui. Essa aula aqui, ó. Eu vou projetar uma nova tela para vocês. Essa aqui, ó. Vocês estão vendo? Estão vendo a nova tela? Então, o que acontece? Nessa aula aqui que eu dou lá no YouTube, eu vou passar ela para vocês, o link para vocês em breve. Vou disponibilizar lá no grupo, tá bem? Eu falo um pouco sobre a citologia, a importância da citologia no exame de qualificação, tá? Que é o segundo tema mais cobrado na prova. Olha isso. De 10 anos de provas, citologia, a gente encontrou 19 questões. E a pergunta que eu sempre faço para vocês é: se em 10 anos de prova a gente encontrou 19 questões de citologia, eu posso afirmar que na prova agora que vocês vão enfrentar, no segundo exame de qualificação, vocês vão encontrar esse tema? Estatisticamente, eu posso afirmar isso? Posso. Fisiologia, então, nem se fala, né? Então, gente, é um tema muito recorrente, é um tema que você tem que dar muita atenção, perfeito? Dentro da citologia, dentro do campo da citologia, quais são os temas mais encontrados? Membrana plasmática. Tira um print disso para você agora, para você que chegou aqui, não assistiu aquela aula. Antes de disponibilizar, eu sei que você vai ter isso aqui, acesso a isso aqui, mas prepara uma organização. Dá um print nisso aqui. Olha só os temas que mais caem: membrana plasmática, organelas e divisão celular. Perfeito? Então, membrana plasmática, organelas e divisão celular. Surreal isso aqui. Surreal. Outros pode ser qualquer outro assunto dentro da citologia, tá bom? Ou até mesmo questões que citam a citologia, no entanto, o comando não pede algo específico da citologia. No encontro de hoje, a gente vai falar basicamente sobre a estrutura da célula, perfeito? A gente não vai entrar em divisão celular hoje, porque isso aqui é um tema sozinho para ele, é um tema muito longo. No entanto, a gente vai trabalhar com esses dois temas aqui, que é membrana plasmática e organelas. Não só membrana plasmática e organelas, mas dentro do estudo da citologia, entre as diferenças entre, por exemplo, célula animal, célula vegetal, eucarionte e procarionte, que é interessante vocês saberem, tá bom? Além disso, né, aqui tem um resuminho, vocês vão ter acesso a esse resuminho, vou passar rápido porque você já tem. Ah, aqui tem mitose meiose, importante, galera, ó. Nessa aula aqui vai ter mitose meiose. Nessa aula que tá lá no YouTube, tá bem? Não é aula de hoje. Todo mundo entendeu o que eu falei? De verdade? Daqui a pouco, professor, cadê mitose meiose? Caraca, acabei de falar que não é a aula de hoje, você não tá lá no YouTube, tá, gente? Por favor. Perfeito? Deixa agora projetar minha tela aqui de novo. Amor, Amandinha, coisa linda.
A maioria das aulas no YouTube, gente, são aulas estatísticas, tá? Como assim aulas estatísticas? Eu mostro para vocês, dentro do exame de qualificação, onde você vai se apoiar. Cara, a gente tem 2 meses para a prova, certo? 2 meses para a prova. E o que vocês vão fazer nessas 8 semanas? Nesses 60 dias? O que vocês vão fazer? Então, isso é interessante vocês saberem se organizar. Então, essas aulas lá no YouTube que eu vou disponibilizar para vocês, elas são fundamentais para te dar a clareza. Por exemplo, professor, eu estudo tudo para a prova? Porra, você é maluco? Você é maluca? Talvez sim, mas nesse momento não. Não é interessante. Você que quer ter o seu conceito A, coisas muito fundamentais. Primeiro, cara, entender que o exame de qualificação, o que é mais importante? Fala para mim aqui no chat, a galera que está antenada está seguindo há um tempão a gente já. Quais são as 2 áreas mais importantes do exame de qualificação? Põe aqui no chat para mim, por gentileza. Quais são as 2 áreas mais importantes? Linguagens humanas, humanas ou linguagens, né? Claro que são. Por que são, professor? Porque são as áreas que você encontra maior quantitativo de questões. E por que isso é importante? Porque a prova da UERJ é uma prova quantitativa. Por isso que a UERJ é o melhor vestibular do Brasil para você que quer um curso menos concorrido e principalmente para você que quer um curso muito concorrido. Ela é extremamente justa por conta disso, porque ela é quantitativa e não qualitativa igual a outras bancas, por exemplo, a banca do Enem, que não é só acertar 30 questões, é acertar aquelas 30 questões a favor do seu TRI. A UERJ não, 30 é 30, dependente se você zerou uma matéria. É interessante isso porque vocês conseguem ter maior gestão e organização de tempo e também onde vocês vão depositar energia, principalmente nesse momento que agora a maioria de vocês não só estão se preparando para o exame de qualificação, como também exame discursivo. É o que eu brinco dizer, que, cara, se você quer um curso muito concorrido, por exemplo, medicina, cara, sabia que você pode ser aprovado em medicina zerando matemática? Não sabendo nada de matemática. Não sabendo nada de matemática é exagero, tá? Porque você tem que saber química. E química, muitos cálculos químicos dependem de matemática. Mas a ideia principal é, cara, eu consigo focar, eu consigo depositar minha energia nos pontos certos e estratégicos. Então, existe bastante estratégia pensando em vestibular da UERJ, perfeito? Então, gente, eu sempre recomendo vocês acompanharem todas essas aulas, onde eu vou passar para vocês esse roteiro, essa clareza do que precisa ser feito nos dias após dias, semanas após semanas, até a prova de vocês. Turma, vocês entenderam o que eu falei? Foi claro? Maravilha. Qualquer dúvida, não hesitem em tirar, tá bom, gente? Eu posso parar um pouquinho minha fala e acompanhar vocês no chat aqui, perfeito? Então vamos lá. Todo mundo entendeu que citologia é um tema muito importante. Um tema importante porque em 10 anos de prova caíram 19 questões. Eu posso dizer que todo ano caiu. Quer dizer, posso afirmar com toda certeza no mundo que caiu todo ano. E eu posso afirmar que existe uma grande probabilidade de ser replicado no segundo exame de qualificação 2025. Então, olha só, os temas mais importantes dentro de exame de qualificação, eu não vou me aprofundar nessa aula, porque citologia ela vai muito além, perfeito? Mas o que você precisa saber de citologia para exame de qualificação? Aqui nesses slides aqui, gente, vocês vão encontrar coisas muito mais aprofundadas, tá? Não tão aprofundadas, mas mais aprofundadas do que você precisa para exame de qualificação. Então, eu vou recomendar a você a me acompanhar durante esse slide aqui. Eu vou pedir para vocês tirarem um print de vocês só depois que eu fizer as marcações, tá bem? Então, vou pegar aqui, cada frente dessa aqui, vou criar marcações onde são pontos de atenção para exame de qualificação. Por quê? Muita gente, por exemplo, aqui não vai para o exame discursivo com biologia.
Não vai. Então, prestem atenção, tá bem? Esse slide, esse material aqui, ele não vai ser disponibilizado. Então, é por isso que eu quero que você anote, eu quero que você tire print, porque isso é importante para você. Ah, professor, não é mais fácil você disponibilizar? Não, não quero disponibilizar esse material. Porque eu sei que é importante para você dobrar, triplicar a sua atenção, entendendo que isso aqui não vai ser disponibilizado. Eu sei que a taxa de assimilação e aprendizagem vai aumentar muito por conta disso. Então, gente, eu estou oferecendo para vocês aqui essa oportunidade. O print, e depois não é só tirar print e largar esse print. Eu sei que a galeria de vocês está cheia de coisas, cheia de resuminho, cheia de um monte de coisinha que você nunca mais viu. Vai mentir para mim? Que você tira realmente o print e depois pega a anotaçãozinha, faz o seu caderninho bonitinho? Você tira a sua fotinha lá, pronto, tirei a foto, vou fazer todo o resuminho. Você vai mentir para mim que você faz isso? Gente, vamos lá? Organizem, hein? Se organizem. Importante pra caramba para vocês, tá bom? Como eu falei, citologia cai pra caramba. É interessante vocês saberem disso. Outra coisa interessante também sobre a prova da UERJ em determinados que a prova da UERJ, as questões muitas vezes, vamos dizer que 80% das vezes, questões descritivas. O que é, professor? Uma questão descritiva. Ela vai te induzir ao comando ou te induzir a uma linha de raciocínio. Então, anotem isso. A UERJ, ela apresenta, em sua maioria, questões descritivas. Isso a gente encontra principalmente na prova de naturezas. Então, a gente vai encontrar isso em biologia, muito, muito forte isso em biologia. A gente vai encontrar isso em química, a gente vai encontrar isso em física. Ou seja, ela vai criar todo um contexto para te levar a uma linha de raciocínio. E muitas vezes, eu falo muito mais isso em específica, mas vale a pena também para exame de qualificação, que a questão ela vai trazer uma coisa que você nunca ouviu falar. Um nome de uma molécula, um nome de uma substância, um nome de uma condição genética. Ela pode trazer alguma coisa que você nunca viu na sua vida. E quando é assim, você tem que se ancorar o seu pensamento e a sua gestão de prova e a sua inteligência emocional para entender que a UERJ ela é descritiva. Se ela colocou algo que é muito fora do conteúdo geral, conteúdo comum, vamos dizer assim, padronizado, significa que ela vai te descrever, ela vai te encaminhar para uma linha de raciocínio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Isso está claro para vocês? Ela vai te induzir, ou seja, por mais que ela traga algo muito diferente, esse algo muito diferente, ele vai ser convertido a algo que você está acostumada a ver. Perfeito? Então, ancorem as emoções de vocês durante uma prova. E entendam que isso vai acontecer. Isso vai acontecer na sua prova. Mas entenda que ela vai te guiar para um tema que é comum, por mais que ela tenha trazido um termo que é incomum. Tá bem? Vamos lá, gente. Vou marcar de azul aqui tudo que é importante com o meu marcador. Tá bem? Primeira coisa, gente. A definição de uma célula eucarionte de uma célula procarionte. Qual é a definição básica, geral, dessas duas células? Que a célula eucarionte, ela tem a carioteca, que é uma membrana que separa o material genético em um núcleo do citoplasma. Perfeito, Vitória. Uma tem envoltório nuclear, outra não tem envoltório nuclear. E o que é esse envoltório? É uma pelezinha. Esse aqui é como se fosse um ovo, né, gente? Uma gema do ovo, aí a gema tem aquela pelezinha. E essa pelezinha aqui porosa, aqui contém alguns poros aqui, para passagem principalmente aqui do RNA mensageiro.
Calma. Calma que eu falei mais do que deveria, mas só para vocês entenderem mais ou menos, tá? Então, presta atenção. Então, a eucarionte, ela tem uma membrana que separa o material genético. Quando a gente olha para essa célula aqui, gente, nessa meiuca aqui, fica o material genético. Beleza? Aqui é o núcleo, essa região maior aqui, mais clara, é o núcleo, é aquela mais densa ali no centro, é o nucleolo. Fica todo o material genético, perfeito? E existe essa membrana que reveste protegendo esse meu material genético. Ou seja, ele não vai ficar disperso no meu citoplasma, que é essa partezinha azul. Simples, né, gente? Não falei nenhuma novidade até agora, isso vocês já sabem. Só que o que vocês têm que entender? Primeiramente, a diferença entre uma célula eucarionte ou procarionte não é apenas a questão da carioteca, não só apenas a questão dessa membrana que separa o material genético do citoplasma, mas principalmente a estrutura da célula. Toda a estrutura da célula. Por exemplo, quando a gente pensa em células procariontes, na sua cabeça, para exemplificação, vem logo para bactéria. Pensa só em bactéria, tá bem? Pensando na bactéria, gente, algumas estruturas que a gente encontra aqui. Primeiro, a gente percebe que não tem um núcleo, beleza? Então aqui, ó, não tem um núcleo, não existe esse núcleo, ou seja, o material genético está ali disperso, perfeito? E uma coisa muito acentuada entre a grande diferença que poucas pessoas falam entre uma estrutura e a outra é a quantidade de organelas. Professor, o que são organelas? São os órgãos da célula. Perfeito? São órgãos pequenininhos. E cada órgão, como no seu organismo, tem uma função. Então, cada organela, que são essas estruturas aqui, ó, essas aqui, ó, essas organelas aqui, cada uma tem uma função. Quando a gente analisa a procarionte, a única coisa que ela tem, perfeito, Soraya, ribossomos. Por que é interessante isso? É interessante saber que o ribossomo ele tem uma função, que a gente vai discutir mais à frente, que é a síntese de proteína. E os ribossomos bacterianos são diferentes dos ribossomos de células eucariontes. Então, o ribossomo de uma bactéria que reside no meu corpo é diferente do meu próprio ribossomo das minhas células. Onde que chega com isso? Em medicamentos, por exemplo. Quando eu cesso a produção de substâncias, de proteínas, eu tenho um medicamento que ele interrompe essa síntese de proteína, toda célula, todo ser vivo precisa de sintetizar a proteína. Porque isso faz parte de todo o conjunto da nossa vida. Então, quando eu encerro esse processo, quando eu jogo uma substância que impede a síntese de proteínas, esse organismo ele morre. Só que quando você toma um remédio, um antibiótico, por exemplo, ele tem um certo antibiótico, ele tem a função de interromper a síntese proteica. A gente sabe que interromper a síntese proteica é no ribossomo. Mas nós temos ribossomos assim como bactérias. No entanto, eles têm diferenças muito grandes. Muito grandes. Perfeito? Ou seja, o nosso ribossomo é diferente do ribossomo de uma bactéria. Então, o medicamento ele vai atuar em um determinado tipo de ribossomo. Perfeito? Que no caso é o ribossomo bacteriano. E, ou seja, o remédio ele não vai atuar na sua síntese proteica. Perfeito, gente? Isso é uma informação interessante para vocês aí. Agora, ó, vamos continuar aqui. Então, ó, o procarionte não tem organela, apenas ribossomo. Beleza, Ana Carol? Ana Caroline. Perfeito? Maravilha. Mas a gente vai falar daqui a pouco dessas organelas com vocês. Mas vamos continuar aqui. Ó, a célula eucarionte, a gente pensa em nós, humanos, animais de forma geral e plantas, tá bem? Pensem assim.
Todo mundo entendeu a questão da membrana e também das organelas. Agora, ó, DNA associado a estonas. Tá vendo aqui, gente? Isso aqui é uma fita de DNA, beleza? E esses balõezinhos amarelos aí, eles são nossas estonas. Para que serve a estona, gente? Para exatamente de como está sendo representado aqui. A estona, ela serve para fazer com que a fita de DNA ela se enrole ali. Isso serve para poder organizar o material genético, os genes. Beleza? Tranquilo? Então, quando você pensa em estonas, é como se fossem várias proteínas, são proteínas que enrolam essa fita DNA para organizar seus genes. Tá bem? Já a célula procarionte, o DNA, não tem isso. E outra coisa gritante que uma célula procarionte tem, que eu vou marcar aqui, gente, que é muito importante, é a presença de plasmídios. Cara, plasmídios, o plasmídio simplesmente é a parte mais importante, porque ele faz tudo. O plasmídio, ele faz tudo para a bactéria. Tudo. E tem inúmeras funções. O que é o plasmídio? É essa estrutura circular aqui, ó. Essa estrutura circular aqui. Beleza? O que é essa estrutura circular? Perfeito. Perfeito, Vitória. São fitas de DNA circulares. Então, isso aqui serve tanto, por exemplo, para uma bactéria reconhecer um veneno. Por exemplo, tem um veneno, na verdade, resistência a medicamento para nós e veneno para elas, né? Então, por exemplo, ela teve acesso a uma toxina. Essa toxina, essa fita de DNA, esse plasmídio, ele tem uma das funções dele é identificar e combater essa toxina. Perfeito? Então, o plasmídio tem várias funções, várias inúmeras funções. Então, eu colocaria, se eu fosse você, um IPC aqui, que o plasmídio ele é muito importante. Mas, para o exame de qualificação, eu só quero que você entenda o seguinte, que o plasmídio ele é uma das estruturas mais acentuadas, mais importantes de bactérias. E se você entender que o plasmídio ele é presente em uma célula bacteriana, já é o suficiente para o exame de qualificação. Tá bem? Mas eu quero saber todas as funções do plasmídio. Não, não faça isso. Se você quiser fazer isso, você faz se a sua específica for biologia. Entenderam, né? E outra coisa aqui, gente, reprodução por fissão binária. Beleza? Ou cisciparidade, já ouviram falar esses termos? Ó, outra coisa também que uma bactériazinha tem, parede celular composta por peptinoglicano. Vou marcar isso aqui, gente. Mas vou marcar com a ideia de que essa é só para você entender que uma bactéria, ela apresenta uma parede celular. Perfeito? Ela apresenta uma parede celular. Outros organismos também apresentam parede celular. Me cita um organismo e uma parede celular no chat. É fácil essa. Só um só. Isso aí, Vitória, perfeito. Mas cita uma outra parede celular de uma outra substância que compõe essa parede celular. Mais famoso, gente. Gente, tem parede celular, Vitória. Esqueleto, não. As das plantas. Isso, Aline. Fosfolipídio não é parede celular, pelo amor de Deus. Fosfolipídios são anexos na membrana. A gente vai ver daqui a pouquinho aqui. Gente, celulose. Pelo amor de Deus, hein? Ó, gente, aqui vocês estão querendo vacilar, ó. Olha aqui a célula vegetal. Essa parede celular que envolve a célula, isso que uma parede celular faz, ela envolve a célula, é feita de celulose. Uma outra parede celular famosa são dos fungos.
Essa aqui é só para quem é específica, hein? Parede celular de fungos é? Tan, 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 tan. Quem vai responder isso aí? Que isso? Ó, muito mais pessoas responderam mais do que eu imaginei. Quitina, coisa linda. E a quitina? É um polissacarídeo, só para aumentar um pouquinho o nível aqui de vocês, a régua aqui de vocês. É um polissacarídeo formado por qual substância? Quitina é um polissacarídeo. Calma. É um polis... Ah, gente, é o mesmo monossacarídeo da celulose. É da quitina. É o mesmo. Galera que tá viajando, calma, calma que não vai ser presente de qualificação, não. Só que eu sei que tem gente que quer medicina, eu sei que eles vão precisar desse conteúdo. Qual monossacarídeo ou qual a parte que compõe a quitina, que é a mesma da celulose? Quase, Mariana, quase. Mais um pouquinho a menos. Reduz um pouquinho a maltose. Reduz só um pouquinho. Porque a maltose é um disacarídeo. Eu quero um monossacarídeo. Sacarose também é disacarídeo. Quero monossacarídeo. Amém. Glicose. Glória a Deus. Glicose, gente. Então a glicose, ela compõe, ela monta, né, vamos dizer assim, é como se fosse o tijolinho do, da quitina e também da celulose. Pode falar, pode errar mesmo, não tem problema não. Glicose, tá bem? Desenvolvendo só mais um pouquinho. A quitina, além de encontrar em paredes celulares de fungos, a gente encontra onde também? E esquece valendo Pix, valendo aí a chance de ser maior chance de aprovação. Exoesqueleto de artrópodes, ó. Parabéns, parabéns, galera. Cadê? Aqui, ó, pronto. Palminha para vocês. Boa! Valendo um Pix. Tá doido, gente? Vamos lá. Vocês são cara de pau. Isso é Pedro, cara. Isso é Pedro que fica falando isso para vocês. Aí fica colocando o meu na reta o tempo todo com vocês. Ó, vamos lá. Vamos lá aqui, gente, ó. Todo mundo entendeu esses principais pontos. Ah, foram todos os pontos? Não. Por quê? Precisa de todos os pontos? Não. Então, tira o print aí, gente. Ó, deixa eu marcar aqui. Então, ó, núcleo definido e organelas membranosas. Perfeito? Já na procarionte, só isso tá bom. Tiraram o print? Foi? Vamos falar sobre a relação das células eucariontes mais famosas, que é a célula animal, célula vegetal. Gente, a primeira grande diferença é a parede celular. Enquanto a célula animal não tem a parede celular, a vegetal ela tem a parede celular de celulose, como a gente acabou de discutir. Outra coisa interessante também é a questão de organelas. A célula animal não tem uma organela chamada cloroplasto, até porque não são, assim, eu não vou falar que animais não fazem fotossíntese, porque o cloroplasto é responsável pela fotossíntese. Porque sempre tem a porcaria de um bicho, geralmente na Austrália, que vai aparecer fazendo fotossíntese. Né? Sempre tem um troço desse assim. Ah, tem cloroplasto na porcaria da célula do bicho. Entendeu? Então, eu não vou nem falar que um animal não faz fotossíntese. Daqui a pouco a gente dá um Google aqui, a gente descobre que tem um animal lá no quinto dos infernos fazendo fotossíntese, tá? Mas, em sua totalidade, animais não fazem fotossíntese, certo? Ah, se bobear o ornitorrinco, ele faz fotossíntese, a gente não sabe. Então, olha só.
a célula animal, ela não tem esse cloroplasto, perfeito? Já a célula vegetal, ela apresenta o cloroplasto, como a gente acabou de entender. O cloroplasto, a função dele é a fotossíntese. É ser um organismo autótrofo, ou seja, ele produz o próprio alimento, perfeito? Aí, ó. Viu? A Aline foi lá dar um Google dela. Sabia que você ia fazer um troço desse. Perfeito, é esse bicho aí, ó. Esse bicho aí que ela citou aqui no chat aqui. Então, ó, os vacúolos são pequenos ou ausentes. O que que é vacúolo? É uma outra organela. Só que uma organela, gente, que é uma membrana, é um saquinho. Pensa que o vacúolo ele tem tipo um vácuo ali dentro mesmo, beleza? É um saquinho dentro da célula. Para que que serve? Para guardar coisa. Que você tem um saco em casa, o saco não serve para guardar coisa? A célula também, tá bem? Então, vacúolo, pequeno ou ausente. Já a célula vegetal, gente, isso aqui eu vou pedir para vocês tirarem print de tudo, tá? Isso aqui é tudo importante. Presença de parede celular de celulose e cloroplasto, claro, um vegetal faz isso, e um vacúolo central grande. Por que isso, gente? Porque a célula vegetal, diferente da célula animal, é uma célula que ela é protegida, ela é fechada. Ela, vamos dizer que ela é bloqueada, ela é limitada por conta dessa parede celular. Então, e outra coisa interessante que não foi citada aqui, é que as células vegetais, elas não têm ou têm em pouquíssima incidência uma organela chamada lisossomo. E a função do lisossomo é digestão intracelular ou extracelular, se for algum fagossomo ou um pinossomo. Perfeito? Professor, não entendi nada, então deixa para lá. Mas a ideia do vacúolo de uma célula grande, principalmente, é a absorção de água. Pensa numa planta, uma planta aquática. Tem que ter um vacúolo bem desenvolvido para segurar aquela água ali, perfeito? Ou até mesmo a digestão intracelular de algumas organelas velhas. Por quê? Se a organela está dentro da célula, ela não está atuando tão bem, a organela está defeituosa, a organela não está realizando as funções que ela precisa fazer, então essa organela ela precisa ser destruída, porque ela está ocupando espaço, perfeito? Então, tudo vai ser dentro do vacúolo. Já uma célula animal tem a presença do lisossomo, que tem essa função de quebrar, digerir essas substâncias ou, ou partículas. Tudo bem, gente? Outra coisa interessante é que, já que é uma célula fechada, toda bloqueada, a célula vegetal, ela precisa ter uma estrutura chamada plasmodésmos, que são o quê? Canais de comunicação. É como se fosse um tubinho, um buraco, onde passa nutrientes, substâncias de uma célula para outra. Todo mundo entendeu isso, gente? Até agora? Faz sentido uma célula vegetal ter um plasmodésmo? Faz, né? Tem uma parede protegendo. Então vai lá, gente. Prepara o print aí para eu pular aqui. Pode? Maravilha. Gente, lembrando que isso aqui é para vocês, tá? Copiarem tudo no caderninho de vocês, tá? Por favor. Evolução da célula carionte, gente, é uma teoria da endossimbiose. A única coisa que você tem que saber da teoria da endossimbiose é que a mitocôndria e o cloroplasto, eles têm características que não são células, organelas, que estão ali dentro de uma célula eucarionte toda a sua vida, desde o início do surgimento. Ou seja, no início, gente, a teoria diz que a organela, mitocôndria e cloroplasto são organismos invasores. Perfeito? Invasores. Entraram ali, uma célula eucarionte chegou, pum, englobou, jogou para dentro esse trequinho, né? Vou chamar de treco, porque eu não sei o que chamar, porque não era organela antes, e nem bactéria. O pessoal fala que talvez fosse uma bactéria, mas não sei se eu quero chamar isso de bactéria agora, tá? Mas pegou esse bagulho e jogou para dentro, perfeito? E ali teve uma relação inicialmente mutualística, onde uma favorecia a outra. Mas o que você tem que saber de teoria da simbiose? Que
existe uma teoria que diz que mitocôndrias e cloroplastos eles foram incorporados em células eucariontes. Tudo bem que não é original de uma célula eucarionte. Eles foram incorporados. Tudo bem isso? Mas por que isso? A galera específica. Porque a mitocôndria, ela faz sua própria divisão celular. Divisão celular não, né? Ela se multiplica, ela tem DNA próprio, ela tem DNA circular. Tudo igual de bactéria, né? Autoduplica. Obrigado, Vitória. Tá tentando lembrar essa palavra. Professor, exame de qualificação sobre divisão celular de uma célula animal e vegetal. Cai divisão. Pera aí, Vitória. Achei confuso aqui. Não entra nesse. Nem na específica pede uma coisa dessa, Vitória. E outra coisa, quando fala sobre divisão celular, é sempre animal, mais específico ainda em humanos. Tá bem? Ela não vai fugir disso. Ah, como é que é a divisão celular de uma briófita? Porra, não vai ter. Tá bem? Sempre divisão celular, ela quer saber o quê? Ou vai querer saber da meiose, que envolve a formação de gametas, ou quer saber da mitose, que envolve a regeneração de tecidos. Ponto, acabou. Tá bem? Mas a gente vai ter uma aula só sobre isso. Não se preocupa, não. Vamos lá. Envoltório nuclear. Gente, a partir daqui, vocês vão tirar print em tudo. Tá bem? Porque são tudo bem curtinhos. Só que eu quero que vocês coloquem grau de importância. Sim, o prova. Eu tenho que mudar esse nome, cara. Mas vocês vão colocar grau de importância em algumas coisas aqui, ó. Envoltório e parede celular. Eu falaria que pode ser cobrado? Eu não falaria, mas é importante você ter isso anotado. Já membrana celular, putz, incontáveis vezes que eu já vi questão de membrana celular. Como vocês viram ali também, naquele gráfico que eu mostrei para vocês no início desse nosso encontro, a gente vê que tem muitas questões que envolvem membrana celular e organelas, tá bom? E o nosso foco é esse. Nosso foco é 100% esse agora, tá? Quem falou de fosfolipídio aí? Fosfolipídios. Foi fosfolipídios? Ou confundi com glicocálise? Quem foi que falou isso? O inventório vai separar. Ô, Vitória, escreve direito, Vitória. Vamos pensar que é meio dicção. Separar. Perfeito. O inventório vai separar o meio interno e o externo. Isso. Isso aí, Vitória. Vamos lá. Fosfolipídio. Nada que isso, cara. Tô zoando. É a parte mais fácil? Maravilha, Aline. Vamos lá, então, ó. Membrana celular. O que que tem? Bicamada fosfolipídica. Bora só olhar para essa fotinha aqui. Bicamada fosfolipídica. A gente encontra algumas estruturas aqui como glicocális, beleza? Ou glicolipídios. A gente, ó, o que que é o fosfolipídio, gente? Fosfolipídio é essa paradinha aqui, ó. É esse negocinho, essa cabecinha com essas perninhas, beleza? Que é essa parada aqui. Por que que o nome é bicamada fosfolipídica? Porque é uma bicamada, são duas camadas de fosfolipídios, tá? E, gente, entender isso aqui, que é uma bicamada fosfolipídica, é fundamental. Por quê? As questões falam sobre esse termo, bicamada fosfolipídica, tá? Então, se eu fosse você, eu colocaria uma atençãozinha nisso aí. Perfeito, Vitória. Então, ó, é uma região polar e apolar. Caiu no primeiro exame de qualificação. Foi no primeiro exame de qualificação? Alguém lembra? Eu acho que foi na segunda questão de natureza, perguntando sobre polaridade e apolaridade, não foi? Então, ó, acredito que não seja cobrado novamente, tá bem? A UERJ, ela não gosta de repetir conteúdos, assuntos. Você nunca vai ver no mesmo ano repetindo o mesmo assunto, tá? O que pode repetir é membrana plasmática, mas especificamente sobre polaridade e apolaridade das membranas, não, tá bem? Entenderam o que eu falei? Então vamos lá. Dentro aqui de fosfolipídio,
a gente encontra toda a estrutura dessa bicamada, da membrana celular. Então, essa capinha aqui, ó, é feita por isso, tá vendo, gente? Essa membrana aqui, ó, aqui dentro, é feita por essa bicamada fosfolipídica, beleza? Boa. Ô, Paola, aí não dá, né? Mas olha só, o que a gente tem aqui ainda? Proteínas presentes em toda essa camada, toda. Por quê, gente? As proteínas têm várias funções, várias funções. Então, a gente tem as proteínas integrais, tá vendo? Ó? Que pega de fora a fora a camada. A gente tem algumas proteínas periféricas que só pegam uma parte da camada. E assim vai, tá? Presença aqui dentro também de colesterol. Colesterol, ele dá fluidez a essa região mais interna aqui dentro. Nossa, interna aqui dentro é sacanagem. E assim vai. Boa, Soraya. E assim vai, perfeito? Então, de estrutura de membrana celular dentro de fosfolipídio, entender basicamente isso aqui, ó, cabeça hidrofílica com duas caudas apolares hidrofóbicas. E acabou. Bora para a próxima. Ó, fluidez e colesterol. Então, ó, isso aí, Vitória, perfeito. Ó, fluidez e colesterol. A única coisa que você tem que entender disso aqui é que o colesterol, que a gente considera sempre como um grande inimigo, ele não é um inimigo, o excesso é o inimigo, tá bom? Ele está presente aqui nessas estruturas, ó. Ó o colesterol aqui. Perfeito? Então, ele traz essa estabilidade, ele causa estabilidade, porque é uma região aqui dentro que é uma região apolar, e os lipídios, que o colesterol é um lipídio, ele é um componente, é uma substância apolar também. Perfeito? Vamos lá. Então, o que você tem que saber disso? Que existe o colesterol, e é isso. Beleza? Dessa parte que é só isso. Proteínas. A única coisa que você vai saber de proteína que você precisa saber: transporte de substâncias para exame de qualificação. Mais nada. Deixa eu marcar de azul aqui. Transporte de substâncias. Só isso. Não são canais, perfeito? De substância. Por exemplo, quando a gente estuda lá a bomba de sódio e potássio, a bomba de sódio e potássio são canais de sódio, canais de potássio, que permitem a entrada e a saída desses íons, o interior e o exterior da célula. Tudo bem, gente? É isso. Como se fossem vários tubinhos, algumas proteínas. Então, ó, isso aqui é mais do que suficiente para exame de qualificação. Glicocálise. O que você tem que saber sobre glicocálise? Que é essa aqui, ó. Essas substânciazinhas aqui, que são os carboidratos, no caso aqui são as glicoproteínas. Eles servem para uma coisa, gente: reconhecimento celular. Por exemplo, quando você vai fazer doação de sangue, perguntar qual é o tipo de seu sangue, por que isso é importante? Porque se você, por exemplo, eu sou tipo O negativo, que é o sangue doador universal, significa que nas minhas células, das minhas hemácias, ó, nas minhas hemácias, na membrana externa das hemácias, ela é lisa. Não tem essas proteínas, essas, já falei imunoglobulina, essas aglutinogênios, aglutininas. Não tem essas substâncias. Perfeito? Agora, se uma pessoa, ela do tipo A, ela tem um certo glicocálice ali. Então, todas as hemácias que aparecerem esse glicocálice aqui, é o tipo A. Então, se aparece no seu sangue um outro tipo de estrutura de glicocálise, tipo B, todas as células do seu organismo falam: opa, que parada é essa? Você não é daqui. Se você não é daqui, a gente vai te aglutinar, a gente vai dar ruim para você, vai te destruir. Entenderam, gente? Então, esse reconhecimento celular, tanto para essa questão de, de sangue, outras coisas também, o macrófago. Né? O macrófago, ele serve também, como é que ele identifica a bactéria?
identifica usando essas estruturas. Perfeito? Todo mundo entendeu? Por exemplo, se é uma pessoa que tem o A e tem o B, é uma pessoa AB. Se a pessoa só tem A, é A. Se só tem B, é B. Se tiver nada, é O. O O, na verdade, é zero, né? Não é O, é zero. E ser positivo e negativo é o fator RH. É a presença ou ausência do fator RH. Marcadores. Perfeito, Vitória. Foi, gente. Então, ó, reconhecimento celular. E é isso. Glicocálise. Vamos falar aqui de difusão. Aninha, fator RH é uma outra proteína. É uma outra proteína que fica ali na sua célula também. Além dos tipo A e B, também tem o fator RH. RH porque descobriram isso no macaco rezo, né? Aí ficou homenageado como RH, que é rezo com RH. Entendeu? É um fator, é a presença ou ausência. Por exemplo, se eu sou O negativo, eu não tenho A, não tenho B e também não tenho fator RH. Eu sou negativo, é por isso que eu sou doador universal. Porque eu posso pegar, meu sangue pode ser doado para todo mundo, porque quem receber esse sangue, ela não vai ter influência nenhuma, porque vai chegar uma célula de identificação, vai chegar na minha célula, no meu sangue e falar, não tem nada, então você é daqui mesmo. Entendeu? Não tem nada. Agora, se a Ana Clara aqui falou que é O negativo, ela não tem A, não tem B, mas ela tem fator RH. Entendeu? Por exemplo, se o sangue dela corre nas minhas veias, já era para mim. Vou embora. Perfeito? Eu morro. Por quê? O meu corpo ele vai identificar que, opa, aquela célula ali tem fator RH. Então, tchau, tchau para você. Tá bem? O meu sendo AB muito específico, então não, Aline. Você, por ser AB, você recebe de todo mundo. Você recebe de quem é O, quem é A, quem é B, quem é negativo, quem é positivo, porque você tem tudo, pô. Você tem o A, você tem o B e ainda tem o fator RH. Olha que doideira. Você só pode, você recebe todo mundo, mas só pode doar para AB positivo. Só pode doar para AB positivo, mas pode receber de qualquer pessoa. Tá bem? Mas isso aqui, gente, eu não sei por que a gente tá falando isso agora, tá? Isso nem é assunto de fator RH agora. Mas vamos lá. O O negativo só recebe dele mesmo. Essa é a merda, né? Quem é O negativo tem que ter uma lista de pessoas que também são O negativo. Por quê, professor? Se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho que saber quem é O negativo para pedir doação para essa pessoa, porque é difícil achar. Não é tão fácil assim. Alguém que é O negativo para botar na minha lista? Ah, Soraya, esse pessoal de MED. Quem é AB é Isão A, Isão B. Perfeito? É Isão A, Isão B. Tá certinho, Soraya. Para uma pessoa que tem casado com uma pessoa positiva, o que acontece? O amor. O amor acontece. Ué, o que acontece explode. Bum! Porra, como assim? O que acontece? Na hora que falar assim um pro outro, bum, vai explodir. Perdão, nada a ver, nada a ver. Se uma pessoa tem sangue O negativo, é casado com uma pessoa com positivo, o que acontece? Acontece o quê? Explica. Não é ter filho? Sobre os filhos? Pô, foi mal, nada a ver. Ah, na hora de ter filho, na hora de ter filho. Por exemplo, depende de como virar o sangue do seu filho, né? Porque senão pode ter uma complicação chamada eritroblastose fetal não, eritroblastose fetal. Eritroblastose fetal, isso aí. Pode acontecer isso quando o sangue da mãe ela ser negativo e o do filho ser positivo,
e ele não reconhecer e acabar, né? Não acontece isso hoje em dia, tá, gente? Geralmente, independente do sangue do seu filho, é tomado um medicamento, né? O pessoal chama de vacina. Não, não é uma vacina. Um medicamento para evitar a eritrobastose fetal, entendeu? Mas não tem nenhuma preocupação, não. Não se preocupe com isso, que isso não vai acontecer. Eritro, diz hemácia, eritro, de eritrócito, eritroblastose, blastose, virou Pokémon agora, blastose, eritroblastose fetal. Mas fica tranquilo, Aninha, fica tranquilo. O amor ainda não é proibido. É com E, com E, com E, é puro, sem H. Perfeito? Mas vamos lá. Tem um tapa no microfone aqui. Difusão, gente. Difusão simples facilitada. Simples, anota aí, galera. Ela é simples. E o que é um transporte passivo? Sem gasto de energia. Então, ó, não requer energia. Não requer energia. Todo transporte passivo não requer energia. Por que é simples? Porque não depende de uma proteína. Só a diferença de concentração de um meio para o outro vai fazer essa passagem da substância. E geralmente são moléculas pequenas. Perfeito? A facilitada é porque ela foi facilitada. Facilitada por quem? Proteínas. Olha o canal aqui, ó. Por proteínas. Perfeito, Vitória. Perfeito. A hematose é uma difusão simples. Tá bem? Uma boa permeases. Então, proteínas permeases, tá bem? Então, ó, essas proteínazinhas são responsáveis por facilitar a passagem ali. Todo mundo entendeu isso? Dá um joinha quem entendeu. Todo mundo entendeu? A maioria entendeu? Bem simples. É isso que é exame de qualificação. Não, não dificulta muito. Ó, então a diferença entre uma e outra eu coloquei aqui para vocês também, né? Principalmente em relação ao tamanho das moléculas, perfeito? Outra coisa interessante, aqui, gente, tem um transporte ativo representado. Já vou falar sobre ele, tá bom? Mas quantas vezes eu vi transporte ativo cair no exame de qualificação? Não lembro a última vez que eu vi. Fiquem ligados nisso aí. Tá? Não lembro a última vez que eu vi. E quando fala de transporte ativo, que é essa famosa, só tem uma, né, praticamente, que a gente estuda, que é a bomba de sódio e potássio, é só em polarização e despolarização em impulso, beleza? Impulso nervoso. Então é muito difícil a gente encontrar isso em exame de qualificação, tá bem? Mas entendam que é um transporte ativo, existe um gasto de energia, diferente do passivo. Não, Paola. Ó, difusão simples é meio isotônico? Não é meio isotônico. Ah, se fosse meio isotônico, não teria difusão. Para ter difusão, precisa ter uma diferença de gradiente de concentração de alguma substância. Aí não teria passagem de nada, porque tá tudo igual. Então, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Em cima, alta concentração, embaixo, baixa concentração. Se tivesse isotônico, não teria essa passagem aqui. Perfeito? Coisa linda. E outra coisa, não confundam difusão simples com osmose. Osmose, gente, como é que acontece a osmose? Osmose é a passagem da água. Não esqueçam isso. É água, não é substância. Não é soluto, no caso. É água. É só pensar o seguinte: quando você come uma coisa muito salgada, o que acontece com a sua garganta? Ela fica seca. O sal puxa água, né? Por que ele faz isso? Ele desidrata. Por exemplo, uma carne seca. Gente, aqui tá chovendo muito. Caraca, começou a chover muito aqui.
Uma carne seca de mercado, ela não está refrigerada, porque não precisa estar refrigerada, porque ela é muito salgada. E o sal ele serve para retirar a água. Nenhuma bactéria sobrevive ao meio desse. Entende? É por isso que não precisa ficar ali numa geladeira, numa refrigeração. Porque o sal ele já garante a conservação da carne. Então, por que isso? Porque ela puxa a água. Absorve a água. No caso, ela força essa passagem da água. Tá bem? Então, quando você come algo muito salgado, ou até mesmo muito doce, você tende a correr desesperadamente beber água. Para fazer o quê? Para diluir. Por isso, o alface murcha. O alface, quando você vai temperar, você tem que temperar na hora. Né? Por que você tem que temperar na hora? Gente, vocês estão vindo com uma porrada de exemplo aqui. Se jogar sal na lesma, cruz credo, Vitória. Na lesma, no sapo, anfíbios, moluscos, não façam isso. Tá bem? Não façam isso. Mas desidrata a bichinha. Ó, bora tacar sal no olho. Vamos lá, Vitória. Tá muito da frente esse pessoal mesmo. Taca sal no olho pra ver o que acontece. Desidrata seu olhinho, né? Deus me livre, não façam isso. Ah, professor, vou fazer um experimento em casa. Não, para de ser maluco. Depois fala, que eu vi na aula que é para fazer isso. Não é para fazer isso. Peixe de água salgada, colocar na água doce. Isso, vocês estão. Isso aí, gente. Vou falar isso para tudo que vocês colocaram no chat aqui agora. Olha só. Osmose não é só passagem da água. E o água no meio hipotônico para o hipertônico. Ó, olha aqui esse um aqui. Esse primeiro sisteminha aqui. O meio que tem maior concentração de partículas é o meio amarelinho. O que tem menos concentração de partículas é o meio azulzinho. Então, o que vai acontecer? A água é aqui uma membrana que a gente chama de semipermeável. O que é semipermeável? Ela permite, né? Não permite tudo. Ela permite algumas coisas. Por isso que é semipermeável. E ela permite quem? A passagem da água. Beleza? Hum. Olha, a passagem da água, certo? Então, olha só. Por que faz isso? Uma tentativa de diluição. Então, ocorre aqui uma tentativa, ocorre essa passagem de água aqui na tentativa de diluição. Por quê? Para atingir o equilíbrio. Na natureza, tudo é equilíbrio, gente. Tudo é equilíbrio. Tudo, tudo, tudo. Qualquer fenômeno ocorre para atingir um equilíbrio. Tá bem? Todos os fenômenos servem para isso. Todos, 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 todos. Para atingir o equilíbrio. Então, aqui, nessa membrana semipermeável, só passa água, não passa nada além da água. Então, se eu tenho um meio muito concentrado, eu vou jogar mais água para lá, para aumentar o volume e diminuir a concentração. É igual o Nescau, quando você está naquele dia super vontade de comer um chocolatinho, não tem chocolate, você pega o seu copinho, ali, aqueles copinhos de 100 ml, e coloca 10 colheres de chocolatado e um pouquinho de leite. Aí mistura para tomar. Aí eu pergunto para vocês, cara, depois de fazer uma coisa muito louca como essa, qual é a solução para você conseguir tomar esse chocolatado feliz? Conseguir colocar ele para dentro? Cara, não tem como você tirar as colheres de achocolatado que você colocou, já misturou com leite. Então, o que você tem que fazer? Joga mais leite, porque aumentando o volume, a concentração ela diminui. Show de bola? Só para vocês entenderem a relação de concentração e volume. Então a água vai por outro lado para fazer com que o volume aumente para diminuir a concentração. Só pegar a colher e comer tipo papinha. Aline, cuidado com a dia, tá? Uma hora ela chega. Cuidado. Tia Beth. Cuidado com a tia Beth. Pelo amor de Deus, hein? Cuidado. Não come papinha de achocolatado, troça doce pra caceta.
Então, gente, vocês entenderam, né? Aqui é um meio isotônico, ó. Aqui sim é isotônico. Os dois lados têm a mesma concentração. E aqui, ó, desse lado é hipertônico, e desse lado é hipotônico. Olha os nomes: hipertônico, hipotônico. Hiper é muito, tônico é sal, e, e hipotônico, hipo baixa, tipo, pensa, hipoglicemia, coisa que a Aline com certeza ela não tá hipoglicêmica. Hipoglicemia é baixa quantidade de glicose no sangue, perfeito? Então, hipotônico é baixa concentração de tônicos, que são sais. Se ela murchar, é uma crenação. Crenou. Isso por uma hemácia. Tá bem? E aqui ocorreu uma lise, ou seja, melhor do que isso, uma plasmoptise. Isso aqui é mais específica. Calma, gente. Ó. Aqui também está crenada e aqui ela está túrgida. Turgência. Explodiu não, Soraya. Para com isso. Ela está túrgida, está com turgência, uma pressão de turgor aqui dentro. Beleza? E é isso que acontece com essa célulazinha. Quando ela está no meio isotônico, hipotônico ela incha, porque a água está entrando nela, e no meio hipertônico ela crena. Fica crenada, murchinha. Perfeito? Galera que não é específica, vocês não precisam decorar esse nome não, tá? Crenado, não. Porque se aparecer alguma coisa relacionada à crenação no exame de qualificação, vai ser explicado para você, tá bom? Mas é interessante você ouvir alguma vez na sua vida, porque na hora que você lê, na hora da prova, você vê, já entendi o que que é isso, lembrei o que que é crenação. Turma, todo mundo conseguindo acompanhar até agora? De verdade? Perfeito, perfeito. Oi, Vi. Cara, aqui tá chovendo muito. Como é que tá aí na região de vocês? Tá chovendo? Aqui tá caindo um pé d'água sinistro. Aí no céu, nadinha. Pô, Paola, tu também? Ah, não, não. Não, é sim. Você... Porra, Minas, pô. O processo que a célula vai receber água de novo. Vitória, nem precisa decorar isso, Vitória. Nem precisa disso. O que você tem que saber, no caso da hemácia, existe um termo específico para quando a hemácia estoura. Tem um termo específico, que é hemólise. Cara, quase que não veio. Eu lembrei e esqueci, e agora lembrei de novo. Hemólise, tá bom? Quando a hemácia estoura é chamada de hemólise. Anota aí, ó. Esse sim tem que saber. Hemólise, tá bem? Isadora que de... Pô, tu tá indo de Minas, então, Espírito Santo? Isso. Ah, tá. Perdão, perdão, perdão. Erro feio. Nossa, erro feiaço. Perdão. Gente, vamos lá. Osmose em célula animal vegetal. Tira print apenas para leitura, tá bom? A UERJ nunca cobrou nada específico em relação a isso, então, mas vale a leitura. Vale a leitura. Porque isso aqui, gente, o que está escrito aqui é nada mais do que esse desenho que a gente já debateu, tá bem? Tiraram o print? Perfeito. João Gabriel, tá aí, João? Tá conseguindo prestar atenção? Maravilha, tá esperto. Stephanie, tá tudo bem, Stephanie? Stephanie? Ah, coisa linda, tá prestando atenção, né? Ótimo, coisa linda, coisa linda. Que susto, que isso?
Ah, Gibertolini. Dá mole não, hein? Gibertolini, tá aí? Chamada, nessa hora tem que fazer chamada mesmo. Gibertolini. Ah, tá. A galera, esse horário põe pra tá jantando ou tá assistindo televisão e me larga aqui. Não me larga. É importante pra você. Eu sei que vocês gostam de ficar levando pra tudo que é canto. Eu com certeza já fui no banheiro de alguém. Eu já fui na sala, já fui no quarto. Eu já fui pra vários lugares aqui. Me deixa quieto num canto só e presta atenção na aula, tá? Presta atenção na aula. Perfeito? Isso aí. Tem que vigiar vocês são doidos. Ó, Raquel. Tá aí, Raquel, Policarpo. Ih, ó, a Raquel tá aí não. Ih, ó, Tabata ficou chateada, saiu. Gente, paramécio. Paramécio. O que é interessante você saber sobre o paramécio? Cara, é o principal. Se você tem que saber alguma coisa de algum protozoário, é o paramécio. Cara, é o único protozoário que qualquer livro de ensino médio cita. Basicamente, não é o único, tá, gente? Eu tô exagerando. Mas ele, cara, é o que todo mundo fala. Concorda comigo? Quem estudou alguma coisa sobre protozoário, cara, o protozoário estudado é o paramécio. Ah, beleza, Raquel. Ó, faça igual a Raquel. Compre o curso de Discursivas HD também, tá bom? Mete, marca bobeira não, hein? Boa, Vitória. Boa. Vacúolo contrátil. Adivinhe, para que serve um vacúolo contrátil? Adivinha, gente. Melhor, melhor. Melhor do que bombear. Ou o nome, vacúolo contrátil. Contrair. Tá vendo? Ó, vocês estão pensando, ó, estão pensando muito. Aí vai contrair para fazer o quê? Jogar o quê? Fora. Água. Porque o bicho é de água doce, certo? É um bichinho de água doce. E nele tem muito mais substâncias do que fora. Então ele sempre vai ser hipertônico em relação ao meio. Então, por osmose, o que vai acontecer? A água entra nele. E ele não pode deixar muita água entrar, porque senão ele faz o quê? Explode. Perfeito? Então ele tem que ter esse mecanismo que ele pega esse excesso de água e joga para fora. Beleza? Tudo bem, gente? É fácil entender isso. Não faz sentido isso? Acho que bem tranquilo, né? Trabalho o tempo todo, bichinho. O tempo todo. Mas vocês também trabalham o tempo todo, gente. Vocês sabiam disso, não? Ó, vocês estão trabalhando muito agora assimilando. Vocês estão gastando muita energia para assimilar tudo que eu estou falando aqui. Vocês estão gastando energia para contrair os seus músculos, para manter uma postura ereta. Seu sistema digestório está funcionando nesse exato momento. Seu sistema circulatório, seu sistema respiratório, está tudo funcionando toda hora, o tempo todo. Nós, mulheres, meio vácuo. Paula, não quero nem perguntar por que você falou isso. Bebe muita água, vai no banheiro o tempo todo? Minha postura tá que nem letra C. Deus me livre, Paola. Double Paola nessa aula. Gente, ó, vamos lá. Manter a postura ereta. Ereta. Perfeito. Na paralela. Vamos lá, gente. Para finalizar aqui. Transporte. Como eu falei para você, bomba de sódio de potássio. Pouco, muito pouco. Mas entenda que vai ocorrer entre polarização e despolarização. Então, ó, você vai colocar aqui, ó. Mantém o repouso
da membrana, potencial. Isso aqui, gente, ó, vou colocar aqui, ó, impulso nervoso. Impulso nervoso. E o mais interessante, que é o que, gente? Se é um transporte ativo, gasto de energia. Eita. Gasto de energia. Eu jogar no sofá nesse momento aí, já viu? Já fui parar no sofá também. Paola, cara, eu nunca vi tanta Paola na minha vida. A última vez que eu vi uma Paola foi numa novela mexicana chamada A Usurpadora. É a última Paola que eu vi na minha vida. Aí do nada esse ano surgiu duas alunas Paolas. Mas é um nome bonito. É a única. É sério. Não, não duvido. Aí. A Usurpadora! É, a galera mais antiga vai saber o que é a Usurpadora. Gente, vamos lá. Foi transporte ativo, bomba de sódio e potássio. Maravilha. Gente, tá vendo que tudo tem um bastante basicão aqui? Alguém tá achando que é tipo assim, meu Deus, que coisa surreal. Alguém tá assim aqui? Eu sei que a aula tá grande, mas é muita informação para vocês, tá? Vamos lá, gente. Agora, endocitose, exocitose. Endo, dentro. Exo, fora. Perfeito? Endo, dentro. Exo, fora. Cito é célula. Então, endocitose para dentro da célula. Exocitose fora da célula. Vai lá, Maria Clara, tira o print aí. Entenderam isso? Então, ó. Gente, viu? Cito é célula. Por exemplo, osteócito. Putz, osteócito. O que é osteócito? Ósteo, osso. Cito, célula, sua célula óssea. Condrócito. O que é o condrócito? Condro, cartilagem. Cito, célula, célula da sua cartilagem. Tá bem? Astrócito. Perfeito? Astro, lembra uma estrela, são células que parecem estrelas. Tudo bem, gente? Isso? Oi, Aninha. Levantou a mão sem querer? Ah, maravilha, imaginei. Viu, gente? É interessante saber um pouquinho a biologia na UERJ, em qualquer ambiente, né? É interessante vocês entenderem um pouquinho ali a origem das palavras, tá? Então, endo, dentro, cito, célula para dentro da célula, tá? Beleza, Paola? Beleza. Só me avisar com antecedência que eu faço, tá bem? Essa blusa é linda, né? Linda, linda, linda. Na próxima aula de campo. Na aula de campo eu vou levar algumas. Na verdade, eu vou fazer sob encomenda. Você fala tamanho, porque eu não vou ficar fazendo vários tamanhos. Eu não vou fazer isso, não, tá? Faço sob encomenda para vocês. Gente, endocitose é para dentro da célula. Tem duas formas de entrar na célula: por projeção de pseudópodes ou por invaginação, tá? Pseudópodes. Ai, professor, o que é isso? Calma. Esse bagulho aqui, ó. Vou anotar aqui, ó. Pseudópodes. Dópodos. Dópodes. Pseudo acha que é, mas não é. Sabe? Pensa naquela galera pseudoculta, né? Pensa. Ou pensa naquela pessoa palestrinha, sabe? Eu sou palestrinha dessa, não quero que vocês pensem em mim, não. Mas olha só. Pseudo acha que é, mas não é. Entendeu? Podes é pata. Ah, professor, é por isso que o artrópode é um artrópode? É. Artro
de articulação. Podes, patas, patas articuladas. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Então, ó, pseudópodes. Então, libera esses bracinhos, a membrana celular, ela joga assim para fora para absorver, principalmente num processo chamado de fagocitose, partículas grandes. Boa, boa, Vitória. Tô gostando que você sempre tá com um passo a mais, viu? Perfeito. Então, as partículas grandes, projeta o braço e pega. Por exemplo, o macrófago ele faz isso com as bactériazinhas, né? Então, o macrófago ele vai lá atrás das bactérias. Já viu um vídeo de macrófago? Cara, eu tô pensando em fazer uns vídeos. Cara, tem muito vídeo maneiro de biologia na internet mostrando assim como que funciona e começar a falar para vocês. Acham maneiro fazer isso? Pegar esse vídeo e começar a explicar o que acontece, o que está acontecendo para vestibular? Cara, tem muito vídeo maneiro, cara. Aí aparece como que o macrófago ele se comporta, a projeção de pseudópodes. Pô, maneiro. Tá bem, eu vou começar. Eu tô falando isso, mas eu não sei. Amanhã é o último dia de aula gratuita, Mandinha. Perfeito, Soraya. Então vou projetar essa parada aí. Inclusive, eu queria anunciar para vocês algumas coisas. Aproveitar que tem só 24 pessoas aqui, mas eu vou anunciar. Gente, vocês repararam que nas aulas de teoria da plataforma, vocês viram que estão com resumos da aula? Logo embaixo do vídeo você desce, tá um resumão lá. Vocês viram isso? Tá coisa linda. E outra coisa também, gente, os simulados de vocês vão ser comentados, tá? Os simulados que vão ser liberados para a galera do curso, todos eles são comentados, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem mais ou menos. Eu vou preparar bonitinho essa, esse comunicado, mas é porque saiu hoje isso. Hoje saiu essa atualização. Ah, cadê? Ó, pra vocês verem, ó, tá até no Word ainda, gente, não tô nem... Ó, por exemplo, esse aqui é um dos simulados nossos, ó. Tá no Word ainda, pra falar que que eu tô mentindo. Vai sair. Ó, esse aqui é um dos simulados, tá em Word, tá, gente? Perdão. Mas só pra vocês entenderem, ó, padrão de resposta. E todas as questões vão vir acompanhadas com esses comentários aqui, tá vendo? Ó? Vai explicar tintim por tintim como que você vai chegar nesse padrão de resposta, ó. Vai falar que não tá a coisa mais linda. Ó, tudo isso aqui. Então, a questão 2, padrão de resposta. É isso aqui. Ah, mas como é que eu chego nisso aqui? Aí vem os comentários. Tá vendo? Então, todas as questões vêm com esses comentários. Padrão de resposta, como você deveria escrever, colocar ali, e os comentários. Perfeito? Então, vai vir tudo assim também para vocês. Tá? Vou fechar aqui. Como faço para adquirir? Entra em contato com administradores do grupo. Tá bem? Principalmente a pessoa que está mandando mensagem. Ela é responsável por isso. Tá? Gente, voltando aqui. Então, os pseudópodes são projeções que englobam partículas grandes. E quando a partícula ela é muito pequenininha ou até mesmo líquida, ao ponto de ser líquida, o que que acontece? A célula ela sofre uma invaginação. Gente, invaginar é fazer o quê? Projetar para dentro, beleza? Ó, uma projeção para dentro, tranquilo? Então ocorre essa invaginação aqui. Então, ó, quando que vai ser uma endocitose, uma pinocitose? Quando for partículas pequenas. Perdi minha caneta, peraí, gente. Cadê minha caneta? Estava na minha mão agora. Ah, assim. Perdão. Quando as partículas forem muito pequenas, ó, pequenas,
ou líquidos. Beleza? Beleza? As aulas são tarde e noite, ficam todas gravadas. Inclusive, gente, as aulas de exercício vão sofrer modificações, tá? Porque eu tava naquela, vou fazer exercício com a galera, vou esperar a galera trazer dúvida. Não, eu vou pré-selecionar alguns exercícios que eu acho importante, porque muitos de vocês não conseguem fazer todo o material até o dia da aula de exercício. Então, vai ter os exercícios feitos. Então, uma aula de teoria toda semana, uma aula de teoria de noite e outra aula de exercícios, tá? Isso de todas as disciplinas, exceto português, tá bem? E a aula de química, quem for fazer específica de química, que está sexta-feira, 4 horas, ela vai subir o horário dela. Porque eu vi que deu uma flopada bonita. Ninguém apareceu de tarde na aula. Falei, realmente, eu fui fazer uma pesquisa e descobri que muita gente não podia estar nesse horário. Eu falei assim, cara, é mais conveniente para mim ser 4 horas da tarde, mas para vocês não está sendo conveniente, então vou ter que subir o horário. Então vai lá para 6 horas a aula. Tá bem? Já logo comunicar para vocês aqui, tá, gente? Por alto. Ó, entenderam fagocitose e pinocitose? Molezinha, né? E exocitose, gente? É para fora. Quando que tem exocitose? É quando a sua célula, ela produz, ó, tem uma vesículazinha, e essa vesícula, ela sai de uma parada chamada complexo de Golgi. E é o que, gente? É secreção, por exemplo. É uma secreção de hormônio, tá? Uma secreção de alguma substância, por exemplo, ah, pode ser gordura, tipo sebo da cara. O sebo deve ter um nome biológico muito mais, né, muito mais bonito. Mas eu só lembrei do sebo, agora não tá vindo o nome na minha cabeça. Gente, eu tenho que sempre reforçar, eu não sou professor de biologia, tá? Eu sou professor de química. Eu tô aqui super de curioso. Então, ó, pseudópodes e invaginação. São os dois processos. Invaginação. Daqui a pouco fala, professor, tá falando besteira. Não, eu não vou falar besteira. Eu posso não falar o nome na hora, ou posso esquecer, mas besteira eu não vou falar, não. Foi, gente, entenderam isso aqui até agora? Perfeito? Maravilha. Tá facinho, né? Ô, que aula tranquila. Então, ó, exocitose vai ser quando tiver secreção. Secreção, gente, não é, sei lá, um furúnculo, não, tá? Pelo amor de Deus. Vocês pensam em secreção, vocês pensam umas paradas assim, né? Secretar é liberar a substância, tá? Vamos lá. Especializações da membrana. Para acabar, vamos acabar isso aqui, gente. Não são todas, aqui só tem as principais. Galera específica tem que saber todas, tá bem? Ó, o que tem mais de importância aqui? Microvelocidades, que é o mais famoso de todos, e junções comunicantes. Sendo que junções comunicantes já caiu em exame de qualificação. A UERJ não tende a repetir assunto, tá bem? Mas microvelocidade pode cair, pode ser cobrado novamente sem problema nenhum. Para que serve microvelocidade? Lá no seu intestino tem essas microvelocidades, né, que são essas projeções da membrana da célula. Tá vendo aqui, ó, essas projeçõezinhas, são as microvelocidades, para fazer com que o alimento fique mais tempo passando pelo seu intestino. Então, ó, alimento não, né? Ali aquele bolo alimentar. Então ele vai passando aqui, ó, tá vendo? Ó? Vai passando aqui, quanto mais ele percorre esse trajeto, mais ocorre a absorção. Perfeito? Então, é praticamente para isso, aumentar a superfície de contato para aumentar a absorção. Vai lá, Mandinha. Foi, Mandinha. Coisa linda. Vamos lá. Então, ó, galera específica. Boa, Vitória. Zônula de oclusão. Zônula, tá? É esse nome mesmo, zônula.
Bem rápido, tá? Só para aproveitar aqui, ó, zônula. Então, zônula celíaca é quando não tem essa parada. É quando é liso. Ou não liso, né? Não todas as células, mas boa parte delas fica lisinho. Aí causa essa doença celíaca. Entendeu? Ah, uma outra coisa também, galera específica, que vai ser liberado também para vocês, que eu já esqueci de falar, é, vai ser liberado um outro material dos comandos da prova e os assuntos que podem ser cobrados. Deixa eu mostrar aqui, antes que eu esqueça. É isso aqui, ó. A galera da turma HD, ela já teve acesso a isso aqui. É só para vocês entenderem. Ó, isso aqui é mais para a galera específica de biologia, tá, gente? Biologia. Ah, professor, você pode fazer para história? Só se me pedirem, muito, tá? Galera de direito ou de humanas que quiserem, cara, tem que me pedir muito, tá bem? Que eu sou mais fã de biologia, eu sou mais fã de biologia, tá? Porque, olha só, o que, que é a prova da específica? Os mesmos comandos são para todas as provas, que é nomeie, identifique, indique, aponte, cite, explique. Todos os comandos são os mesmos, tá? Independente da disciplina que seja. Então, nesse caso, o que, que eu fiz para biologia? Esse tema aqui, isso aqui, gente, toda quinta-feira eu vou estar liberando, tá? Isso, então, uma aula de quinta-feira de medicina. Então, nesse dia foi sistema de gestório escritor. Então, eu peguei esses principais temas, principais comandos, e o que, que eu fiz com eles? Dentro do tema da aula, que é sistema escritor digestório, eu peguei todas as perguntas possíveis dentro desses sistemas. Aí dei uma aulinha aqui de anatomia, expliquei mais ou menos como é que é a anatomia do sistema digestório. E aqui, ó, boca. O que, que vai ser falado da boca? Nomeie que é a enzima. Indique o quê? Onde que ela atua. Cite funções da boca, intestino, resposta. Ah, quais são as funções? Cite funções. Então, tá vendo todos os comandos de acordo com todas as partes que tudo que a UERJ pode cobrar disso aqui. Entendeu? E geralmente os expliques para a galera de biologia, ele sempre envolve uma doença ou disfunção, porque a UERJ gosta muito disso, tá? Inclusive tem até doença celíaca aqui. Ó, então, esôfago, principal função, indique como que o movimento do esôfago realiza o transporte. Mas o mais complexo para vocês é sempre a questão do explique. Você pode até citar, você pode apontar, você pode indicar, isso é o mais menos desafiador. Mas explicar sempre dói muito para vocês. Então, eu acho que dos comandos aqui, de todo o material, o explique é muito mais interessante. Paola, já foi lançado no seu grupo, tá, Paola? Vai lá no Docs, tá ligado? Quando você clica no grupo, aí você vê lá tudo que foi enviado, tipo documentos, áudio, já viu isso? Não sei explicar, não. Procura algum PDF lá, o último PDF que eu mandei lá. Tá isso lá, tá bem? Então, ó, aqui foi doença, a distúrbio, no caso, acalasia, ó, aqui, ó, úlcera estomacal, tá vendo? Tudo em relação a cada área, ó, intestino delgado, aqui, ó, doença celíaca, tá vendo? Perfeito? Vitória, também você está no grupo, Vitória. Você está no grupo das turmas HD, segundo estágio. Você ficou perdidinho, não vi nada do grupo, né? Mas tudo bem, eu entendo. Ó, doenças hepáticas como hepatite, tá vendo? Eu posso fazer isso para história também. As aulas começaram, esse mês começaram agora, dia 17 de junho. Dia 17 de junho. Começaram as aulas. Ó, explique. Pancreatite, no caso do pâncreas, aponte o metabolismo de macronutrientes. Cite, indique, nomeie. Intestino grosso, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal. Perfeito? Excretor, a mesma coisa. Sobre o sistema excretor de forma geral.
depois sobre o néfron mais especificamente, e depois sobre cada porção do néfron. Então, ó, glomérulo renal, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e as nossas proteínas ali no rim, que são as aquaporinas AQP1 e AQP2. Beleza, gente? Pai de história? Ai, Aline. Eu tô fazendo aqui, gente, não é charme não, tá? É que eu tô pensando no meu dia a dia. Mas eu posso fazer por partes? Aline, você ficaria chateada se eu fizesse por partes? Olha, é tão gostosinho, pô. Ah, beleza. Por quê, cara? Porque biologia dá um trabalho de desgramento fazer isso aqui. Sendo bem sincero para vocês, dá um trabalho de desgramento. Então, eu tô pensando mais nesse trabalho da biologia, porque a história realmente ela é menos desafiadora, né? E o maneiro da história, que a prova de história, ela é temporal. Já repararam isso? Vocês já repararam que a prova de história ela é temporal? As primeiras questões são mais antigas e as últimas são mais contemporâneas. Porra, dá pra fazer muita parada maneira com isso aqui. Muito material maneiro sabendo disso. Mas beleza. Então, gente, não percam tempo. Amanhã é o nosso último dia para ter acesso a esse material todo. Turmas HD. Tá bom? Discursivas HD. Gente, vai ter, Maria. As últimas aulas são atualidade. Paola, você não achou, Paola? Vou ter que te marcar lá, Paola. Ó. Ih, Paola. Você entrou no grupo, Paola? Acho que você não entrou no grupo que eu te mandei. Ah, achou? Ah, tá. Seu nome não tá como Paola. Vamos lá, gente. Bora terminar isso aqui. Tiraram um print disso aqui, gente, para eu pular aqui? Maravilha. Simbora, simbora. Agora, ó, parte mais importante. Eu vou bem rapidinho com ela, bem rapidinho, mas só para vocês entenderem bem rápido, tá? Vou bem rapidinho porque não tem muito o que falar. Ó, é isso, tá? E a UERJ é muito papum. Certo, Natália? Vamos lá, hein? Fabi. Ó, identificar, cara. Tira o print disso aqui, ó, para vocês aprenderem a identificar. Isso aqui é muito importante. Identificar cada organela. Ana Júlia. Perfeito, Ana Júlia? Renata. Ó, tirou o print? Maravilha. Vamos lá. Quais são as principais organelas? Gente, principal organela é mitocôndria. E eu acho que não está aqui, eu esqueci de colocar, mas vocês vão anotar aí. Cloroplasto. São as queridas do exame de qualificação. As queridas. Beleza? Mitocôndrias, cloroplasto. Boa, Fabi. Boa, Aninha. E cloroplasto. Perfeito? Sendo mitocôndria produção de energia ou metabolismo energético, tá bem? E o cloroplasto você vai colocar que é fotossíntese, praticamente a fotossíntese, a função. Beleza? Principal. Agora, ó, retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteína para fora da célula, tá bem? Retículo endoplasmático liso, desintoxicação e síntese de lipídios, principalmente esteroides, tá bem? Hormônios esteroides, mas que é mais específica. Mas se for para falar de exame de qualificação, do retículo endoplasmático liso, vai ser desintoxicação de drogas e venenos. Por exemplo, quando a gente fala do nosso fígado no álcool, a questão do álcool. Pô, cara, fulano tá com o fígado muito destruído, porra, porque bebe muito. O pessoal gosta de brincar com isso, né?
Ah, o fígado de fulano tá ruim. Por quê? Cara, tá fumando, tá bebendo muito. Pode estar fumando também, né? Tá bebendo muito. Então o fígado dele tá horrível. Por que isso, gente? Porque o seu fígado, ele tem a função de desintoxicação. Uma das funções é desintoxicação, certo? Então, quando a gente pensa nas células do seu fígado, quando você vê lá a célulazinha, né, hepática, existe o retículo endoplasmático muito desenvolvido. Ele vai ser muito mais desenvolvido que outras células, por exemplo. Beleza? Lembrando que os retículos são como são membranas, são bolsas. Beleza? Isso aí, perfeito, Vitória. Mas não abuse disso, tá? Pelo amor de Deus. Então, por exemplo, uma outra célula, um retículo endoplasmático, ele vai ser normalzinho. Ou seja, no fígado ele vai ser muito mais desenvolvido, porque, cara, o fígado ele tem essa função de desintoxicação. Então, suas células precisam ter esse retículo endoplasmático liso desenvolvido. Faz sentido o que eu falei? Vamos lá, gente, para terminar. Faz sentido o que eu falei? Ótimo. Então, ó, lisossomo, basicamente, digestão, tá? Digestão. A autofagia está relacionada à apoptose, que é a morte celular programada. Peroxissomo já caiu, deixa quieto, deixa quietinho, tá? Então, ó, tombou. Complexo de Golgi é um outro favorito também, mas sempre associado a essa palavrinha aqui, ó, empacotamento. Viu? Empacotamento é complexo de Golgi, tá bem? Falou de gestão lisossomo. Falou de desintoxicação. Olha as palavrinhas-chave. Retículo endoplasmático liso. Falou de secreção. Retículo endoplasmático rugoso. Falou de ATP, de energia, mitocôndria. Tá vendo? Então são coisinhas que vocês vão ver no texto e falar, ah, é isso, é isso, é isso. E faz essas relações simples. Tá bem? Exercício. Vamos lá. Galera, põe na ordem aqui para mim. Qual vai ser a ordem desses parênteses aqui? Põe no chat aí rapidinho, vai. Qual vai ser a ordem dos números romanos aí? Vai fazendo e escrevendo. Mais fácil, gente, mais fácil, mais fácil, mais fácil. Vou facilitar para vocês. Síntese proteica, qual é o número? Síntese proteica, qual é o número? Síntese de proteína, 2. Perfeito. Lembra? Secreção. E lembra que no retículo endoplasmático rugoso, quais são as rugas dele? Quais que as verrugas? Quem são essas verruguinhas aí? São os ribossomos. E falou de ribossomo, tá ligado à síntese de proteína. Maravilha. Então, ó, excreção vai ser quem? Exocitose, perfeito. Respiração. Mitocôndria. 4. Absorção. 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 1. Perfeito.
Tá fazendo pinocitose, tá botando para dentro. E digestão, lisossomo. Boa, Aline. Tava na gatilho isso aí, hein? Pulou um para responder o outro, né, Aline? Foi, gente. Maravilha. Então, ó, gabarito não importa. Vamos lá. Organela, simbolizada por 2. 2 isso aqui, ó. Quem é a organela? Qual letra? Letra D, boa. Mitocôndria. Perfeito. Ó, gente, letra D, mitocôndria. O 3 seria quem? Retículo endoplasmático rugoso. O 4 é o nucleolo. Nucleolo. O 5 seria o complexo de Golgi. Beleza? Uma das opções, né, claro. E aqui, gente, isso aqui pode ser qualquer porcaria. Isso aqui pode ser um lisossomo, pode ser um peroxissomo, pode ser um fagossomo, pode ser um monte de merda, tá? Não tem uma característica específica aqui, não. Inclusive aqui, o complexo de Golgi não necessariamente é o complexo de Golgi. Isso aqui pode ser um retículo endoplasmático liso também. Porque são todas membranas, né, em saquinhos. Mas tem que estar colado no núcleo também. Perfeito? Agora vamos lá. Na 3 aqui. Quem é que produz o hormônio esteroide? Ó. Quem produz hormônio esteroide? Então, ó, isso aqui não pode ser complexo de Golgi. Tem que ser o retículo endoplasmático liso. Faz sentido o que eu falei? Porque nenhum outro é ele, né? Só existe um. Então, ó, se tem hormônios esteroides, é o nosso réu. Retículo endoplasmático liso, representado pelo número 5. Vamos lá. Isso aqui vai ficar complexo. Gente, associar a organela à função. Bora só focar na função aqui. Vamos lá. Ih, gente, peraí. Eu me compliquei aqui. Deixa eu pensar numa coisa aqui. Não, não vou conseguir fazer o que eu quero. Não dá pra editar agora em cima, não. Já sei o que eu posso fazer. Sustenta aí, tá acabando. Vou tirar um print. É rápido. Pode falar que é rei da edição. Ó, já terminei. Pronto, estão vendo aí? Vamos lá. Número 1, vai ser o quê? Qual o número romano? Síntese de proteína. 4, ribossomo. Ação enzimática hidrolítica. Essa eu quero ver quem vai acertar. Essa aqui é mais específica. Quem é que precisa ter enzimas dentro da célula? Qual organela? Enzimas digestivas. Boa, Vitória. Lisossomo. Hidrolítica. Perfeito, gente? São enzimas digestivas. Transporte de substância. Qual o número? Complexo. 2. Metabolismo oxidativo.
1. Síntese de esteroides. 5. Desintoxicação de secreções. Ih, ó, 5 também. E armazenamento de secreções. Boa, Soraya. 3. Maravilha. Aí ficou essa ordem. Vamos lá. Gente, analisando aqui, ó. Olha bem essa célulazinha aqui, beleza? Olha bem essa célula. E vamos lá falar algumas coisas sobre ela. Número 1. Apresenta uma célula bacteriana, gente. Esse aqui é bacteriano, não, ó. Parede celular, gente, ó. Nítida parede celular aqui, ó. Só pode ser de quê? Vegetal, né? Até porque, ó, célula bacteriana geralmente é meio cilíndrica aqui, com alguns cílios. Cílios ou flagelos até. Tá bom? Então não é bacteriano isso aqui, não. Mostra que é uma célula animal. Pô, só se for o bicho lá que alguém falou. Esquematiza uma célula vegetal e apresenta parede celular. Isso aí, perfeito. 3. Foi, gente? Ai, ó, zerou, hein? Zerou. Vocês não vão precisar mais estudar citologia, por exemplo, qualificação. Depois dessa aula, ó, acabou. 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 Tá bem? O que você vai fazer? Pega as suas anotações, passa um papel, e toda vez que você for fazer uma prova anterior, você vai recorrer a esse papel. Tá bem? Então lembra que o foco de vocês é o seguinte: eu vou estudar menos e acertar mais. Então, ó, por exemplo, quem adquiriu o curso e Discursivos HD, vocês vão ter acesso aos mantras, tá? Os mantras da aprovação, que são sequências de estratégias de prova, tá? O que fazer, como pensar. Então, eu recomendo a primeira coisa que você tem que fazer assim que adquirir o curso, receber o e-mail de acesso à plataforma, cara, assiste os mantras 10 vezes. 10, 30, 40 vezes. Não precisa ser exagerado assim. Mas eu recomendo o seguinte: tem mantras gerais, linguagens, natureza, exatas e humanas. Recomendo fortemente para você. Assiste todos linguagem. Pega uma prova anterior, só faz a parte de linguagem. Depois pega o mantra de exatas naturezas. Então você vai fazer só de matemática ou só de natureza. Depois assiste os mantras de humanas. Faz a prova, aquela mesma prova, faz a parte de humanas. Tá bem? Depois que você fizer isso, em uma prova só, você assiste todos os mantras de novo e repete o mesmo ciclo. Só ficar fazendo isso. Aplicação de mantra, só. Preciso saber muito? Não. Não precisa. Ah, eu tenho que estudar muita coisa? Não, não precisa. O mantra ele serve para quem não sabe nada e consegue ter êxito na prova. Tá bem? Então é isso que você tem que fazer. Primeira coisa é estudar mantra e aplicar em prova. Que nem aqui. Você participou da aula, você aprendeu coisa pra caramba. O que você vai fazer? Você vai ficar fazendo vários resumos do que foi dito hoje? Você não é maluca. Você não é maluco. Só tem um homem aqui. 2. Agora que eu vou ver, tem 2 JJ. Então, você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Você vai recorrer a essas anotações toda vez que você tiver alguma dúvida em alguma questão de prova anterior. Combinado, gente? Isso é performance. É assim que vocês vão atingir a performance de vocês. Foi? Podemos descansar? Depois desse nosso encontro fatídico? Uh, coisa linda, gente. Então, ó, um beijo no seu coraçãozinho. Até nosso próximo encontro. Quem for de medicina ou biológicas, quinta-feira, 6 horas da tarde. E a gente tem encontro também sexta-feira, às 20 horas, fazendo provas anteriores. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.